quero cumprimentá-la, assim cumprimento os colegas vereadores. Nessa noite, o suplente de vereador Joel Macope e o nosso querido amigo, professor, ex-prefeito Lino João Del Antônio. Temos o prazer de tê-lo conosco. Esta mente sábia que há tanto já ensinou, dividiu o conhecimento e que hoje eu tenho certeza que também irá esclarecer alguns fatos que a gente poderá avalizar de uma maneira moral, né, o que ele já fez por Taió, podendo também dar aquele voto merecido de confiança numa pessoa que tem muito e fez muito por Taió. E eu tenho certeza que por alguns detalhes foi bastante prejudicado, mas ainda é tempo de corrigir. E eu acho que essa Câmara tem esse poder e vai ter esse poder hoje, unanimemente, votando e aprovando aquilo que nós temos para julgar numa sessão extraordinária de logo mais. Mas eu venho hoje, colegas vereadores, dividir alguns assuntos com vossas excelências, e eu gostaria de iniciar falando sobre uma tragédia que aconteceu na semana passada, na SC 422, onde tivemos mais uma vítima fatal. E por que de muitas vezes que o vereador Paulinho fica triste com a política e com a demora com que a política faz com que as coisas aconteçam, e talvez mais vidas vão se perdendo. E por que eu digo isso? Digo isso porque no ano retrasado, quando no primeiro mandato, encampei uma ideia, logo após ter sofrido um acidente também com uma vítima fatal, após colidir com uma árvore na margem da rodovia, junto com o CDL Pouso Redondo, CDL Taió, conseguimos uma audiência pública na Assembleia Legislativa em Florianópolis, na qual discutíamos a possibilidade de fazer o corte das árvores nas margens das rodovias. E aí muito se falou, discursos acalorados e conversa e muito aplauso, e na qual até apresentávamos um projeto de uma nova, um novo plantio de algumas árvores, inclusive bananeiras, que a Unidade foi parceira nesse projeto e apresentou algumas alternativas de proteção para que a gente pudesse, se acontecer uma saída de pista, você não colidisse frontalmente com uma árvore, causando tantas vítimas como a gente vê. E tinha tudo para dar certo, porque Santa Catarina potencialmente é consumidora de madeira, o recurso recebido daquelas árvores nós aplicávamos na benfeitoria da própria rodovia, mas infelizmente isso se perdeu, e o deputado que na época era o presidente dessa comissão acabou não se reelegendo. E eu gostaria de convidá-los, e o vereador Cláudio já me fez a citação, de que a gente encampasse novamente essa ideia, porque ninguém está aqui para julgar a hora de ninguém, mas eu sempre comparo que a própria Fórmula 1, que tem os carros com a maior tecnologia, que tem os pilotos mais bem pagos do mundo, elas têm pistas protegidas com caixa de brita e pneus, ou seja, até aqueles profissionais que são treinados para o que fazem, acabam cometendo acidentes. Então, por que não a gente ajudar de uma maneira fácil, simples, e que mostre resultado já nos primeiros dias, que eu tenho certeza que vai conseguir sim salvar muitas vidas com o corte dessas árvores. Então, eu gostaria de pedir a ajuda desses colegas para isso. Tenho certeza que a Câmara vai ser parceira e a gente vai fazer pelo menos a nossa parte pelo Alto Vale. A nossa 470 mata mais do que uma guerra, infelizmente a gente tem que viver com essa realidade, e hoje a gente tem caminhos através do deputado Nelson, do Ministério dos Transportes, do DENIT, onde a gente pode também intervir e quem sabe a partir de agora conseguir esse sonho que vire uma realidade, que a gente consiga salvar vidas. Eu acho que isso também faz parte do nosso trabalho aqui. Também gostaria, colegas vereadores, de fazer algumas colocações sobre, claro, sempre os informativos e os jornais da cidade nos trazem informações interessantes, inteligentes, mas nem sempre se esclarece tudo aquilo que a população gosta de saber e que realmente tem que saber. Eu escutava o vereador Cláudio na sessão passada também comentar mais uma vez sobre as dívidas, até o ponto que o ex-prefeito Zeca foi aos jornais e também colocou a sua versão para que fique claro de que eu acho que deu, Cláudio, eu já falei isso algumas vezes e sei que Vossa Excelência talvez não tenha diretamente culpa disso, mas hoje representa o prefeito, é líder do governo nessa casa, então tem sim a difícil missão
né, de criar esse bom entendimento entre a Câmara e o Executivo. É porque as informações passam a vir distorcidas e a Câmara sempre é cobrada porque os vereadores de oposição não estão querendo trabalhar ou estão segurando algum projeto. E por que eu digo isso? Porque a gente abre um site na internet e vê sobre o repasse tão criticado quando nós fazíamos, e a gente sabe que é difícil repassar um aumento salarial, né, com o tamanho da folha de pagamento que a Prefeitura tem, com a quantidade de funcionários efetivos que a Prefeitura tem, com o impacto que isso representa no orçamento, tendo em vista que temos queda da arrecadação, mas aí eu vejo lá na última frase diz assim: além disso, foi enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal que aprovou somente esse valor. Automaticamente responsabiliza nós por ter passado apenas os 5,89 que me parece que a Prefeitura passou. Quando, na verdade, não somos nós que julgamos qual o aumento que o prefeito vai dar. Claro que se ele mandasse um aumento que ultrapassasse os 51% recomendado, né, do orçamento na folha, nós teríamos que vetar por ser inconstitucional. Agora, de outra maneira, não é nós que falamos sobre isso, não é nós que gerenciamos, né, qual aumento será repassado. E assim a gente escuta falar: médicos não vêm a Taió porque os vereadores não aprovaram aumento de salário. Mas não vi nenhum projeto de aumento de salário de médico aqui, né? E aí já vamos para quase 5 meses sem médico no Padre Eduardo, né? Hoje não tem mais curativo no Padre Eduardo. Então eu queria só que cada um respondesse pelas suas responsabilidades. Se é o secretário de saúde, que ele responda por isso. Se é os vereadores, nós estivermos errando em algum momento, que nos cobrem por aquilo que a gente está fazendo de errado. Agora não por, né, se tentar explicar o que não consegue se fazer, jogando a culpa nos vereadores de oposição, porque a gente é cobrado na rua quando sai por aí: ah, mas lá o PSF lá não tem médico ainda porque o vereador não aprovou. Mas aqui não chegou projeto nenhum para aprovar, né? Quando nós mandamos sim um projeto no final do mandato do prefeito Zeca, o aumento de 6 mil para 9 mil reais para médicos, né, o executivo atual retirou esse projeto porque nós não tínhamos período. A comissão na época julgou como inconstitucional o aumento de salário no final do mandato, né? Nos últimos 180 dias de mandato não poderia se aumentar salário. Então se voltou atrás e se esperava que essa administração já viesse. Acabou a vontade de acertar, até porque bateu muito em cima da saúde, criticou muito a saúde de Itaió, e hoje a gente vê um caos, infelizmente, na saúde de Itaió, né, que já começou aquilo que nós já prevíamos, né, de pessoas irem quebradas lá no pronto-socorro, e aí tem que pegar um carro e ir lá no hospital fazer o raio-x, e depois vai lá no pronto-socorro de novo. Então quer dizer, quem tem carro, muito bem, e quem não tem, né, se tiver uma ambulância à disposição, tudo certo. Se não tiver, então são coisas, vereador Klaus, que de maneira alguma quero lhe ofender, porque sei da sua boa vontade, e sei da sua árdua missão em fazer política, defendendo um governo que prometeu muito, né, que falou muito, e que agora começa a se explicar e começa a dizer que a dívida ficou, e que nós temos aqui um balanço, né, que prova mais uma vez que dívida ficou tão pouco quanto as obras que eu também vejo nesse jornal e fico feliz, né? Só que, claro, ninguém faz para ser reconhecido, mas eu vejo aqui no próprio jornal da cidade: as primeiras ruas calçadas em Itaió são entregues à população. Esse recurso só se esqueceu de colocar, talvez, aqui um agradecimento de quem buscou o recurso, né, que foi o ex-prefeito e o deputado federal Nelson Guedes. Ou talvez que venha esse elogio ainda, porque ninguém vive de elogio. Mas se soube criticar, eu acho que deve-se também saber elogiar, e essas são uma das poucas e primeiras obras que nós deixamos os recursos aprovados, né, liberados, e que Vossa Excelência vão pagar sim a contrapartida, que tem a obrigação em fazer, até porque o município continua, a vida segue. Quem quis ser prefeito sabia que assumiria problemas, e também os méritos da administração, como é qualquer um que entra na vida pública deve estar preparado para isso. Então são coisas que eu faço citações, não somente com a intenção de criticar. Claro que se acerta muito, se erra bastante, mas a eleição, né, a gente deve ter essa responsabilidade, que sirva de exemplo para nós, Klaus, que somos mais jovens da política, né, dessa Câmara somos os mais novos, que a gente sempre tenha responsabilidade quando fizemos um discurso no período eleitoral, porque a população cobra, e cobra com razão, porque o povo está cansado de ilusão, de ser enganado, e que depois, quando se entra na prefeitura ou se entra no governo, aí se esquece do que se prometeu. Ah, mas não era bem assim, eu só falei para... Tá, mas só falou para ganhar a eleição? Não é bem isso, mas então para, né, o povo não é bobo, e talvez o descrédito que a política tem hoje é por causa disso, porque as pessoas, né, para ganhar a eleição fazem tudo, né, tem um ditado popular, eles vendem a alma para o diabo, né, e aí o que acontece é que infelizmente chega na hora de cumprir, fica difícil, e tenta se achar culpado, como tentou se achar até agora, né, e infelizmente não é a verdade, e a gente tem que questionar.
Eu também gostaria de fazer algumas observações